Olá, primeiro ano! Hoje, na nossa aula de correção, nós faremos novamente os exercícios que foram disponibilizados para vocês do plural referente à aula 8, atividade de criação, com o objetivo de esclarecer dúvidas, de rever se vocês acertaram ou não as questões. Então, vamos lá? Questão número 1. Essa questão, pessoal, foi para um vestibular para a Polícia Militar de Minas Gerais. Diz assim o texto: quer entrar? Pode entrar. Você não sabe que eu moro aqui? Como é que sabia? Cavalo seu é esse, sou? Ixi, cavalo tamanco, aguado, presta mais não. A linguagem marcada por construções sintáticas complexas, inadequadas para o contexto. Então, pessoal, já nem precisa ler o restante, né? Ele não é marcado por linguagem complexa e inapropriada para o contexto. A B. Linguagem formal utilizada por pessoas que dominam o nível culto da linguagem? Também não. A C. Gíria e interjeições como ixe e aguado, prioritariamente utilizado entre jovens, sendo assim incompatíveis? O que não está certo aqui é que esse tipo de linguagem é incompatível com a situação que o falante se encontra. Na verdade, ela é compatível. E a D, coloquialismos e linguagem informal como mecê e tá, apropriados para a situação de informalidade em que o falante se encontra. Então, pessoal, a linguagem coloquial ela é empregada em situações informais mesmo, com amigos, familiares, em ambientes e situações em que o uso da norma culta da linguagem pode ser dispensado. Então, a resposta correta seria a D de dado. Questão 2. Reunião sobre clima termina com racha. A última reunião de negociação antes da Conferência do Clima de Copenhague terminou ontem em Bangkok, Tailândia, com duas promessas. Uma dos países desenvolvidos de que vão acabar com o protocolo de Kyoto em favor de um acordo do clima único para ricos e pobres. A outra dos países em desenvolvimento, de que não deixarão isso acontecer. O Grupo da África se opõe à substituição do protocolo de Kyoto por quaisquer outros acordos. Vou repetir. O Grupo da África se opõe à substituição do protocolo de Kyoto sobre quaisquer outros acordos, declarou o representante da Argélia, numa das plenárias finais do encontro, ontem de manhã. Foi apoiado por todo o G7, o grupo dos países em desenvolvimento, que o Brasil integra. O título da notícia jornalística, Reunião sobre o Clima termina com racha, apresenta a marca de variação linguística própria. A. Da expressão retórica no nível lexical. Pessoal, não é retórica porque não está relacionada a um discurso ou a uma oratória. B. Do registro informal no nível semântico? Sim, porque apesar de ser uma notícia jornalística, ela tem expressões informais, como vou repetir, né, próprias de um registro informal. Até no título mesmo, termina com racha, né, que já leva para um nível mais informal. C. O estilo jornalístico no nível sintático. Aqui seria o estilo jornalístico mais formal, que não é o caso. D. Fala popular no nível mórfico. Aqui seria se ele fosse bem popular, que não é o caso. Ficando correta a resposta B de bola. Questão 3. Ao fazerem uso da linguagem coloquial, os falantes utilizam A. Linguagem formal, padrão da língua, porém escrita da mesma forma como é pronunciada pelos falantes. No caso, a linguagem não é formal. B. Linguagem informal, neologismos, siglas e gestos. No caso da linguagem coloquial, não entram siglas, gestos, né? C. Linguagem informal, gírias,
estrangeirismos, abreviações e palavras que não se relacionam à norma culta da língua. Esta sim, quando nós estamos falando de linguagem coloquial, temos realmente uma linguagem formal e que cabe gírias, estrangeirismos, abreviações de palavras, né? Palatar e palavras que não se relacionam à norma culta da língua. D. Linguagem não verbal, com gestos, mímicas e desenhos, que não é o caso. Ficando correta a resposta C. Questão 4. Todas as variedades linguísticas são estruturadas e correspondem a sistemas e subsistemas adequados às necessidades de seus usuários. Mas o fato de estar a língua fortemente ligada à estrutura social e aos sistemas de valores da sociedade conduz a uma avaliação distinta das características das suas diversas modalidades regionais, sociais e estilísticas. A língua padrão, por exemplo, embora seja uma entre muitas variedades de um idioma, é sempre a mais prestigiosa, porque atua como modelo, como norma, como ideal linguístico de uma comunidade, do valor normativo decorrente à sua função coercitiva sobre as outras variedades, com que se torna uma ponderável força contrária à variação. A partir da leitura do texto, podemos inferir que uma língua é. Então, pessoal, a resposta mais adequada, né, é a A. Eu até já destaquei aqui para vocês. E destaquei também o porquê é a resposta A lá no texto, em vermelho, né? Então, ele diz que na A, o conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança maior valor social e passa a ser considerada exemplar. Por que exemplar? Porque ela está ligada à estrutura social e aos sistemas de valores da sociedade. Então, essa é que tem tudo a ver com essa parte do texto. As demais, não. A questão número 5 é uma questão do Enem, e que pergunta: quantas variantes linguísticas presentes no texto a norma padrão da língua portuguesa é rigorosamente obedecida por meio? E aí nós temos aqui uma charge, né, uma historinha em quadrinhos também, em que um escritor está sendo entrevistado. E aí perguntam para ele qual foi a motivação para ele escrever o livro, né, para ele publicar o livro. E aí ele fala: motivação, meu filho, o escritor, ele publica o livro que é para parar de escrever, porque ele não aguentava mais escrever, reescrever, colocar palavrinhas, reescrever, reescrever. Então ele até começa até a chorar no último quadro, né? E aí, na questão A, nós temos do emprego do pronome demonstrativo esse, em. Por que o senhor publicou esse livro? Então, nós não temos variantes linguísticas nesse momento. Nós temos mais na B, quando ele diz do emprego do pronome pessoal oblíquo em meu filho, o escritor publica um livro para parar de reescrevê-lo, né? Então, aí sim, o pronome oblíquo, né, está sendo utilizado como variante linguística. Na C, do pronome vocativo meu filho, que confere à fala distanciamento do interlocutor? Não. E D, da necessária repetição do conectivo do último quadrinho? Também não. A variante mais presente linguística é essa que ele diz meu filho, né? É bem diálogo mesmo. Meu filho, um escritor, publica um livro para parar de reescrevê-lo. Ok? Então, sendo a resposta correta, a B. Muito obrigada por terem acompanhado essa correção de exercícios. Eu espero que vocês tenham acertado, que tenha sido um momento em que vocês tenham feito aí uma revisão, um esclarecimento de dúvidas. E nos vemos então na nossa próxima videoaula com novas atividades, coisas novas, assuntos novos. Um grande abraço. Até!